Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Se você está aqui, você está assistindo a playlist, olha a moto, você está assistindo a playlist sobre a Torá nas animações, a Torá nos filmes, a Torá na ficção, a Torá no cinema, a Torá por tudo. Nós estamos colocando a Torá por tudo. O intuito, o objetivo desse vídeo, eu já vou dizer de antemão, a primeira coisa de todas, é que eu possa ajudá-los a vocês, pais, Bat e Ben, ou melhor, os pais Bnei Noach, escolherem, decidirem se o seu filho deve ou não assistir determinado desenho, determinada animação, determinado filme e tudo mais, não é? Nós temos aqui o Rei Leão, achei que tivesse feito Mufasa, mas não fiz. A playlist empacou porque eu fico assistindo os filmes e tentando ver qual é que é e fico pensando muito, pensar muito, não consegue agir, não consegue fazer as coisas. O que acontece aqui então? Por que ele é um vídeo que vai ser diferente? E nós vamos entender assim que o objetivo realmente é só esse, que você saiba que as crianças e os adolescentes gostam de assistir animações. Nós não devemos tirar isso da criança, mesmo que a criança seja uma criança religiosa. Então, olha lá, por que eu vou falar da Arca de Noé? Eu vou falar da Arca de Noé porque nós somos filhos de Noé. Nós trazemos no nome, né, seguidores do judaísmo sem sermos judeus, nós trazemos justamente este nome, Bnei Noach, filhos de Noach, filhos de Noé. Lá é a tela final dos meus vídeos, é thumbnail, é um monte de coisas, não é? Então nós vamos trazer aqui para que você saiba se deve, se não deve, seu filho deve ou não assistir. Por que surgiu esse filme para eu vir aqui falar com vocês? Que já fazia tempo que eu tinha que vir aqui falar com vocês. Porque quando nós estamos lá, queremos que os nossos filhos assistam a televisão, porque o legal era nem assistir televisão, mas algumas coisas nós não podemos controlar. Existe o YouTube, existe toda uma coisa lúdica, e por que não encontrar a religiosidade ou a escritura sagrada mesmo nas animações, com todo o respeito e tudo mais. Então, eu estava pensando em fazer sobre algumas coisas. De repente, eu sou seguidora, eu sou inscrita em muitos canais de animação, de criadores de conteúdo, seja de animação, seja sobre dublagem, seja porque eu gosto muito desde sempre de desenho animado, dessas coisas de arte. Então, eu sou inscrita, o que faz com que apareça no feed, lá naquela lateral, não sei se é feed o nome, a lateral lá do nosso, quando a gente está assistindo, indicações de vídeos, e começou a aparecer Arca de Noé, Arca de Noé. Eu já tinha assistido muitos anos atrás, tipo 10 ou mais anos atrás, uma história da Arca de Noé num DVD na época, religioso, que eu comprei justamente para dar para a criança que mora na minha casa comigo, a minha filha. Então, e para a criança que tem dentro de mim também, porque eu tenho uma parte de mim que realmente não quer crescer, não gostou muito de ser adulta. Então, eu comprei esse DVD, ele era sobre a criação, várias histórias dentro, histórias da Torá mesmo, algumas do Taná, vamos dizer assim, né? Mas tinha lá a história de Noé. Lúdica, fofinha, assim, inocente, desenho, tá? Uma animação em 2D, muito legal, sem desrespeitar ninguém, sem deturpar a Torá, porque nós sabemos que, aí ó, um dos 13 princípios da fé, não modificar de maneira nenhuma, é uma proibição modificar qualquer coisa que esteja dentro da Torá. A Torá é de Deus, a Torá é de Hashem, a Torá é divina. Nós não podemos nem subtrair e nem enxertar nada dentro dela. Aí começou a vir isso aí. Eu assisti este filme há muitos anos atrás, como eu estava dizendo, e também depois eu assisti filme mesmo, com pessoas, né, live action, e alguns filmes meio loucos, assim, tinha uns que eu assisti um filme que era da Arca de Noé, que tinha os Nephilim, e eles eram meio robóticos, e, muitas coisas, assim, muitas coisas eles misturaram lá dentro, colocaram algumas coisas cronologicamente também muito loucas. Assisti também, gostei de muitos deles e muitos eu não gostei, mas especificamente deste, de 2D,
né, que era realmente muito fofinho. Depois eu assisti Ops, Noé sumiu. Então a gente já vê no próprio título do filme, né, da animação, Ops, Noé sumiu. Noé sumiu e daí ficou uma confusão ali. Tinha um bichinho que ele estava com muito medo do dilúvio, ele queria entrar de qualquer jeito na arca, sendo que ele era marinho, ele nem precisava, ele podia nadar. Então é uma história muito legal também, não agrediu ninguém, não agrediu a religião. Aí começou essa propaganda da Arca de Noé, Arca de Noé, Arca de Noé, não é? Acho que foi no final de 2023, se eu não me engano, agora eu não vou saber, mas ele lançou no final de 2024, eu acho que foi pro ar, eu também não tenho certeza, não é? Então eu comecei a ver aqueles reclames, aqueles chamados ali. Eu então entrei, né? Porque eu preciso ver sobre as críticas, crítica mesmo, tá, gente? Aqui não é Lachonará, né? Quem conhece a playlist aí do Anti-Lachonará sabe que nós podemos, aqui, quando é uma profissão, é uma coisa que você vai criticar ali os filmes, né? Críticos de cinema. E aqui, no meu caso, é uma admoestação? Não. Aqui é um alerta. Ok? Que vamos entender aqui. Então, quando você alerta uma pessoa daquilo que pode ter um potencial de prejudicar, você deve alertar. É uma ordem isso, é uma obrigação nossa, né? Vai lá na playlist e vê. Então, não é Lachonará. Sem preconceito nenhum sobre coisa nenhuma. Comecei a ver lá, entrei para ver. Os youtubers estavam utilizando trailers desse filme para fazer as críticas, para colocar as suas ideias e os seus alertas também. O que me surpreendeu foi que todos os youtubers que eu vi, todos os que eu vi, pode ser que tenha tido outros, né, mas que eu vi falando sobre o filme, foram com críticas muito fortes com relação ao filme e deixando um alerta para os pais mesmo. Mas todos esses youtubers eram cristãos, né? Eram cristãos, a maioria evangélicos e tudo bem. Então eu assisti as críticas, não tinha visto o filme, ainda o filme não tinha saído no cinema, eles tinham esses spoilers antes, não é? Então eu pensei, bom, não tem problema, porque é alguma coisa que deve ter incomodado, ou aquelas coisas que eu escutei, eu não vou repetir aqui, que eu escutei, assisti eles falando que incomodou com relação ao personagem, né? Naquele caso, o personagem de Jesus, alguma coisa incomodou ali. Então, eles estavam associando esse filme aos evangelhos lá do cristianismo. Então, não me interessa, então não me interessou, né? Então não me importa. Mas quando você vê um filme com o título Arca de Noé, nós não estamos falando de evangelhos, nós não estamos falando daquilo que é chamado de Novo Testamento, será que Testamento? Não é isso, né? Não estava ali dizendo, isto aqui é para o cristianismo, isso aqui é para criticar o cristianismo, para criticar o budismo, para criticar a Umbanda, por exemplo. Não é isso. Nós estamos falando de Arca de Noé, nós estamos falando de Torá. Então me importa, eu quero assistir e eu quero saber por que é que estão criticando tanto, para alertar os meus inscritos, pais, Binei Noa, porque é o nosso combinado na playlist fazer isso. Por quê? Porque a nossa vida Binei Noa não é fácil, não é? Nós somos seguidores do judaísmo sem sermos judeus, temos crianças crescendo aí, nascendo, não é? Com influências de tudo que é lado, de religião e de outras cositas más. Então, eu percebi que sim, eu precisava assistir. O tempo foi passando, muitas críticas com relação ao filme, mas me parecia que não era com relação a Noa mesmo, né? Com relação a Torá, e sim, era com relação ao cristianismo, sei lá, não é? E foi passando o tempo. Como eu disse, o meu objetivo aqui é alertá-los, saber se você vai saber se vale a pena pagar para ir para o cinema para assistir esse filme. Se você acha que esse filme, então assista você, né? Se não bastar esse vídeo. Então, se vale a pena colocar isso para suas crianças, se isso pode induzir elas, né? Com aquela coisa de inclusão, com aquela coisa de ideologia, enfim, né? Se vale a pena ou não fazer a bênção da água, porque estou com sede. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro.
Acontece que eu estava nessa com a playlist empacada, porque deixei de fazer Mufasa, porque fiquei só pensando no assunto, o filme era maravilhoso, eu ia assistir no cinema a Arca de Noé, mas aí quando eu assisti o Mufasa, o final, a propaganda que tinha era a propaganda do Sonic, lá, olha o Sonic lá em cima. Tá? Era a propaganda do Sonic. Eu achei o filme muito bom, preferi ir assistir ao Sonic, né? Eu e minha família. Então a gente assistiu o Sonic. Não assistimos a Arca de Noé. Acontece que a semana passada o filme, né, que estava esquecido na minha cabeça, ele caiu de paraquedas na televisão, no canal fechado, ele apareceu lá, a Arca de Noé. Então eu resolvi, hoje nós vamos assistir esse filme, vamos ver qual é, o que é que todo mundo tá falando tão mal do filme, será que ele merece essa crítica toda? Então fomos assistir o filme. O filme é brasileiro, tá? O filme é brasileiro, baseado na Arca de Noé do Vinícius de Moraes. A publicação de um livro ali foi em 2012. O Vinícius de Moraes faleceu em 1980, né? Porque eu pesquisei. Gosto muito do poeta, nada contra a pessoa dele. Acho até que se estivesse vivo, talvez nem gostasse deste filme, né? Não sei se ele ia ser um militante, alguma coisa assim, a gente não sabe. Então, em 2012 tem um ali que foi publicado e tal. É baseado nesse trabalho do Vinícius de Moraes, o filme. Então nós teríamos que ler o livro para saber se basearam bem. Mas tem algumas coisas ali que a gente nem precisa assistir, ler o livro para saber que não se basearam. Outra coisa, como é que eu vou fazer para que você entenda? Eu vou ter que contar, vou dar um spoiler do filme. E vou dar mesmo o spoiler do filme. Eu vou resumir o filme aqui da maneira que eu puder, para que você entenda mais ou menos do que se trata. E não saia daí, porque nós temos uma surpresa muito interessante no final. Vou tomar mais um pouquinho de água. Eu sei que são muitas explicações, mas preciso. Mais uma explicação que eu quero dar. Existem algumas coisas que são proibidas na Torá e elas são proibidas, né? Uma delas é o homossexualismo, né? A homossexualidade, né? Ela é proibida, mas não é proibido você conviver, você viver, você amar, você incluir e tudo mais alguém que seja homossexual. Eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, muito menos sobre isso, mas o ato em si é uma proibição, sim. Então se você tem esse problema, vai ter que resolver se quiser seguir a Torá, senão você vai seguir outras religiões, aí vai seguir, enfim, é sim uma proibição. Então mesmo que você seja um homossexual, você segue a Torá, você segue o judaísmo, você sim vai ter que deixar isto de lado, corrigir isto, esperar aí, sei lá, para uma outra vida, o que é que faz a respeito. Mas é assim que funciona, isto é judaísmo. Há uma proibição, mas há uma inclusão muito grande das pessoas, dos homossexuais. Nós sabemos que a própria parada gay, aquele troço lá dos gaysismo, é uma das maiores, acontece justamente em Israel. Então não confundam religiões aí que matam homossexuais com a religião judaica que não faz isso, que respeita todo mundo. E nós, como Bnei Noah, eu aqui me sinto muito livre para dizer essas coisas, não existe nenhum tipo de preconceito. Então eu vou mostrar para vocês aqui, vou tirar minha jaqueta, eu estou meio hippie hoje, né? Eu estou meio que vestida de hippie, não estou muito judaica. Aqui eu vou mostrar para vocês, aqui, vou tirar a minha jaqueta de hippie, né? O meu lencinho de judia, mas ele está meio, né? Hoje, porque eu estou vestida assim, vou mostrar a camiseta que eu estou usando. Esta camiseta aqui, veja aqui, ó, que ela tem aqui as cores aqui da bandeira que as pessoas chamam de LGBT, mas para nós isso aqui é o arco-íris. Ela tem aqui assim, na edição, como se fosse uma capa de revista, dá uma olhada, como se fosse uma capa de revista, ela tem na edição o 666, que para o judaísmo não significa nada, não tem nada a ver. Então, e ele aqui, ó, este aqui é o ele é um dos vilões, o melhor vilão de todos do desenho animado das meninas super poderosas, que é assim que ele fala. Ele tem uma pegada meio homossexual, mas ele representa o ele, lá, o ele, aquele lá de baixo que a gente não fala o nome, sabe? A coisa ruim. Ele representa o mal, ele representa, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, ele representa o Yetzer Hara. E o Yetzer Hara, a gente não aniquila, não mata nas pessoas, a gente domina, a gente controla, a gente
olha para o lado certo, é para lá que a gente vai. Então eu quero dizer que com esta camiseta eu estou demonstrando que não há nenhum tipo de preconceito aqui sobre pessoa nenhuma, nem sobre cor, nem sobre raça, nem sobre etnia, nem sobre essas outras coisas aí de inclusão, nada disso. Se eu tivesse que ter algum tipo de preconceito para estar aqui falando o que eu vou dizer, eu teria que estar processando um monte de gente do passado, porque na escola eu era bulinada o tempo todo. Era xero, xerox, cheirosa, loira aguada, né? Mas sabe, como é que era? Gringa polenteira, um monte de coisas assim, né? Por conta do olho, claro, por conta da pele branca demais, então eu era uma loira aguada, tá? E sofria isso aí todo dia era chamado, nunca, não morri por conta disso, estou aqui bem forte. Então vamos para o filme. Deus fala para Noa, que ele vai ter que acabar com esse mundo porque está tudo muito deturpado. Dentre alguns motivos, né? Dentre alguns motivos que ele dá para Noa, eu não me lembro dos outros motivos, um dos motivos que ele dá é que aquelas mensagens de 5 minutos no WhatsApp são insuportáveis, ele não suporta mais, o mundo tem que terminar, ele vai mandar o dilúvio, né? Ele vai fazer o dilúvio. Noé fica bem louco, Noé é meio psicodélico, usa um óculos grandão, parece aquele cientista maluco De Volta para o Futuro, né? Então a gente já vê assim a animação com umas pegadas esquisitas. Tudo bem, vamos entender Torá. Não vamos saber o que é que os outros reclamaram, nós vamos entender a Torá aqui. Se houve algum desrespeito com a escritura sagrada, eu vou dizendo de antemão que penso que sim. Eu vou dizendo de antemão que não assistem o filme, mas vocês têm que saber essas coisas. E que tipo o que produz isso na cabeça de um adolescente ou de uma criança, e essa é a surpresa que eu tenho depois para vocês. Né? Então tá, Deus fala isso aí para Noé fica bem louco, vai para lá, vai para cá, e o que eu faço agora, e como é que eu vou pegar todos esses animais, ele diz, né, um casal de cada espécie e tudo mais, como é que eu vou fazer isso? E Deus, uma frase que ficou muito forte, ele diz assim, se vira caboclo. Então, nós temos aqui uma impressão de inclusão, se vira caboclo, mas ele poderia ter dito se vira judeu, se vira cristão, se vira pessoa, se vira Benor, não, ele fala se vira caboclo, uma inclusão forçada que não tem nada a ver, mas eu já vou dizendo aqui. E diz isso aí para Noa, tudo bem, o filme é brasileiro e tal, parece inclusive que estão no Brasil. Noé fica bem doido, vai para casa, vai falar para sua esposa e tal, o que está acontecendo. O filme é tão estranho, é tão confuso, que se eu me confundir aqui para contar para vocês, fiquem sabendo que eu estou mais na ordem do que o próprio filme, tá? Do que o próprio filme. Você chega lá, Noa não tem os filhos. Então nós não encontramos aqui um semitismo e nem mesmo um antissemitismo, porque Shem não existe nesse filme. O que existe é uma neta esquisita, que nós não sabemos qual é a etnia dela, realmente não dá para entender, e ela fala, né, abertamente que essa ideia da arca e tudo mais, como é que pode deixar de fora os LGBT 400D, que ela fala todas aquelas numerações e letras e tal. Então nós sentimos que a pessoa está ali assistindo e, poxa vida, eu sou uma LGBT 400D. E aí eu não estou incluída, quer dizer que vão me deixar de fora da Arca de Noé. Gente, o intuito de toda a história é um casal, para quê? Para que quando o dilúvio, né, aconteça, se possa ter salvado as espécies que podem procriar. Não é um preconceito porque se você é menino que gosta de menino, menina, não, isso é proibido na Torá, mas ali naquele momento isso é inútil, entende? É inútil para a arca ter 2 machos, 2 fêmeas e não ter com quem com quem procriar ali a mesma espécie, para que continue quando a água baixar. Então já vem essa coisa, os protagonistas, embora o nome seja a Arca de Noé, o protagonista não é Noah, o protagonista não é a arca, o protagonista não são os descendentes de Sem, nem coisa nenhuma, o protagonista são 2 ratinhos, mais um do que outro, né? Então tem o Tom e o Vini, o Vini é o protagonista, enfim.
Tá? Nesse momento eles são amigos, eles tocam violão nos lugares estão e tudo mais, e eles ficam sabendo disso e querem também fazer parte, né, sobreviver, mas eles são dois machos. Tentam entrar de todo que é maneira, mas não dá. Acaba que um entra porque tem uma ratinha lá, dispensa um dos amigos lá, ele acaba não conseguindo, na verdade. E então entra um casal e o Tom fica perdido aí, o Vini fica perdido aí na vida fora da arca. Tudo bem. Então aqui nós já temos um outro entendimento. Primeiro se vira caboclo. Deus falando se vira caboclo. A criança assiste isso. É um Deus mal educado, é um Deus meio grosseiro, ele é até meio malandro, é uma coisa muito estranha, eu não gostei. Tudo bem, e fala, se vira caboclo, então ele já diz que Noah é caboclo, ou que ele tem essa maneira de falar assim com a pessoa. Segunda coisa, ele já induz que aqueles ratinhos fofinhos, queridos, talentosos, né, que estão tendo problema na noite, que não estão ganhando dinheiro lá tocando, que são meio que enxotados dos lugares onde estão tocando, eles querem entrar na arca, não podem porque são dois machos, quer dizer, um deles vai ter que morrer, um deles vai ter que ficar. Então a criança assiste, o adolescente assiste e pensa, poxa vida, com toda a influência que tem por aí de ideologia sexual, que está tendo muita, né, ideologia, enfiação na cabeça das crianças e dos adolescentes, ele fica pensando, poxa vida, como assim? Que injustiça, então é um Deus injusto? Então me importa, porque nós estamos falando de Torá, porque nós estamos falando de Hashem. Então ele é injusto, porque ele vai deixar uns e outros em detrimento de outros que vão ter que morrer. Não! É tudo dele, gente. É tudo de Deus. Então se coloca dentro da arca. O casal, ele imagina que vão procriar quando descer as águas, porque não era proibido procriar dentro da arca. Então ele não tem por que ter dois machos ali, tá? Por que Deus fez assim? Porque quis. Tudo bem, ali tem esse probleminha. Mais adiante a gente vê que então milita muito sobre todos os assuntos a menina, né? Esta neta de Noah, que não sei o nome, a neta dele, quer dizer, ele tem uma neta, ele não tem os seus filhos, ele não tem o neto problemático, ele tem esta neta. Que ela meio ela é assim um bombril, serve para tudo. Então ela está lá militando no meio dos bichos. Há uma prosopopeia enorme aqui porque os bichos se entendem com as pessoas, não é? E você vai assistindo o filme e vai vendo uns problemas e vai percebendo que existe alguém que devia estar ali e não está. Noé some do filme, tá? Então você fica pensando, mas Noé nem está no filme. Ele fica doente lá, deitado, não dizem do que ele está doente, ninguém sabe como é que ele ficou doente, que momento ele ficou doente, né? Ele fica deitado na arca e a sua esposa é uma afrodescendente, enfim, é uma negra muito bonita, com um vestido maravilhoso, roupas maravilhosas, aquelas roupas bem africanas, com o cabelo black power, né? Então já colocam a etnia nitidamente ali, nitidamente no visual e tudo mais. Aí ela traz pro Noah, que está doente e tal, uma infusão psicodélica, parece sei lá, assim, ela é meio feiticeira, meio macumbeira, toda colorida, toda colorida assim, essa infusão para que ele tome, parece não sei, alguma coisa alucinógena, psicodélica para que ele melhore. Ele melhora no fim, na hora de levantar e ver que baixou como é que é? A água é a hora que ele acorda. Tá, mas voltando para antes disso acontecer, então aquele ratinho que fica por lado de fora, que não consegue entrar na arca, conhece um povo também muito estranho. Eles parecem que estão sempre meio chapado, meio maconhado, não sei qual é que é. São de insetos, ele fica por ali, né? Onde a gente conhece uma barata. Essa barata é extremamente corrupta, né? Extremamente corrupta. E aí ela fala, oi amigos, oi amigas, oi amigues. Então eles já incluem aquele negócio da neutralidade, né? Do neutro, no amigo, amiga, amigue. Já é uma indução aqui. Tire você suas conclusões. Se você quer que o seu filho tenha isso enfiado na cabeça, ou que ele vai aprender e decida por si só. Porque esse é o objetivo, que a pessoa decida por si só. E nós, como adultos, temos essa obrigação, como o Bnei Noah, muito mais, porque não é fácil ser Bnei Noah. Então, ele está lá, fala amigos, amigas e amigues. Então, já tem mais um indício aqui de uma inclusão que você vai me responder aí, sei lá, nos comentários. Você acha que é necessário isso?
É necessário? Então tudo bem, esta barata entra dentro e lá dentro nós temos um leão. Esse leão, nós sabemos que o estandarte, a bandeira da tribo de Judá é um leão, não é? Então eu entendo que as críticas que foram feitas, pelo que eu vi dos youtubers, tinham muito a ver com isso, né? Muito a ver com isso, porque eles associam a personagem do cristianismo a esse leão que vem da tribo de Judá. Nós, Bnei Noach, não acreditamos nisso, nós não achamos que aquela personagem seja ou tenha sido ou vá voltar esse tipo de coisa como um Ashir, não é, tá? Não é para o judaísmo, não é para Bnei Noach, não é, mas eles entenderam assim, então fui olhar o leão. O leão é um burro, o leão fala tudo errado, o leão fala o português horrivelmente mal, ele erra as palavras, eu não sei nem repetir o que ele falou aqui. De repente depois eu vou saber, mas agora eu não sei. Ele fala tudo errado e ele quer ser o líder ali. Ele quer ser o líder da arca, por quê? Porque Noé sumiu. Esse filme sim que devia ter dito, devia ser o título Arca de Noé. Ops, Noé sumiu, ele sumiu, adoeceu, ninguém sabe do estado de Noé. Então fica ali esse povo aí brigando entre eles. O leão, ele é o predador. Todos os animais que estão em volta dele, que estão do lado dele politicamente, dentro ali daquela confusão, eles são predadores. Ali fica muito claro que aqueles que estão em melhores condições, que é isso que eles demonstram ali, melhores condições de predador, condição daquela que pode subjugar os outros, eles deixam nitidamente entendido que essas pessoas, tá? Assim que eu interpretei, esses animais ali, como predadores, eles são uma maioria, eu nem sei, mas eles são fortes, eles subjugam aqueles coitadinhos que são todos os outros animaizinhos, né? Eles fica, não é diabólico, como é que a gente fala? Eles deixam maus, eles deixam diabólicos esses que têm maiores condições. Então o rico não vale nada, o pobre é coitadinho, e a gente precisa, sabe? Aí coloca uma ideia ali de socialismo podre, porque nós sabemos que socialismo nunca existiu. Eu fiz faculdade de Direito, a minha professora de Sociologia, ela dizia assim pra gente, olha, eu dou de Sociologia, eu gosto muito do assunto, mas infelizmente ele é totalmente teórico, nunca consegui ver isso na prática. A prática, o que a gente vê é comunismo e não socialismo. Então ela ficava indignada no meio da aula de faculdade, tá? Faculdade de Direito. Ela ficava meio indignada com a própria coisa que ela estava ensinando, porque ela via que era extremamente utópico. Ela dizia só um pouquinho, saía lá fora e fumava um cigarro no corredor e voltava indignada. Um beijo para a professora, derrubei a senhora do cavalo. Bom, então eles demonstram ali então um pseudo-socialismo, uma igualdade, uma justiça. O leão, que é o maioral, não é? Que é o maioral, ele simplesmente vai lá e diz o seguinte, nós vamos fazer um concurso daquele que cantar melhor, e aí este vai ser o líder da arca. Sim, porque não tem líder, a arca, Noé, não sei, Noé ficou bobão. Noé morreu no filme, né? Noé estava adoentado. Detalhe, a esposa de Noah se chama Ruth. E eu entendo que aqui também pode ter havido um dentinho aqui, uma raiva dos cristãos, talvez com razão. Por quê? Porque Ruth era bisavó do rei Davi, não é? Do rei Davi. O rei Davi era da tribo de Judá, Yehudá. Esta tribo de Judá tem o leão como o estandarte. Então vejam aqui que tem alguma coisa que não está certa. Está sendo deturpado e está sendo desrespeitado o propósito da contação da história bíblica para a humanidade e as gerações futuras. Nós somos filhos de Noah. Então, tudo bem, está lá o leão que quer fazer aquilo. A menina que está lá, que não sei se é menina, menine, o que é aquilo, ela está militando para todo mundo, ajudando. A barata corrompida que veio de fora entrar na arca e ela se vende para todo mundo. Ela chega para um dos lados, ou no caso, politicamente, ela chega para um da direita e diz, olha, se você me pagar tanto, eu te ajudo aqui, eu você ganhar esse prêmio. Você ser o líder, quero dizer. Aí ela chega para a esquerda e diz a mesma coisa. Ela se vende para os dois lados o tempo todo. Ela é uma melancia, o que ela quer é isso.
né? Ela é corrompida, totalmente corrupta mesmo. Está lá dentro da arca. E a história vai indo e vai indo e vai indo, aquele leão burro, aquelas coisas que a gente não consegue entender. Existe ali uma cachorrinha que ganha cachorrinhos, né? Que ganha bebezinhos ali dentro. Sabemos que também isso não era uma coisa nem contada, não é para existir, não tem nada a ver isso aí. O filme é confuso, o roteiro é confuso, a história é confusa. De repente tem então a pomba que é jogada, que vai para trazer o raminho de oliveira, é covarde, é medrosa, não quer ir. Aí vai um passarinho muito louco que tem no meio lá da arca, vai junto com ela para ir buscar isso. Nesse momento que eles vão junto para ver se baixaram as águas, quando as águas baixarem e tudo mais, esse casalzinho que vai, a pombinha branca, né, cheia de significado, e aí esse passarinho que parece aquele Angry Birds, sabe? Ele parece aquele lá, ele é bem feio. O povo é muito feio nesse filme, a animação é bonitinha, mas eles não são esteticamente bonitos, agradáveis para criança. Para assistir. Ah, mas o mundo não é perfeito. Não, realmente não é perfeito, mas nem todo mundo é tão feio. Eles são bem horrorosinhos, tá? Todo mundo é muito, muito esquisitinho. Tudo bem. Eles vão lá para buscar a tal do galinho de oliveira, para trazer o galinho de oliveira, mas é muito longe, eles estão cansados, não tem comida e tudo mais. Eles encontram uma baleia. Esta baleia é chamada baleia branca. Detalhe, ela é chamada baleia branca, mas ela é rosa, tá? A baleia fica sensualizando, seduzindo o passarinho feio, fica sensualizando para ele e tudo mais. Aqui nós enxergamos, aqui com os olhos de Sharon, nós enxergamos aquela inclusão maléfica, aquela mistura maléfica das pessoas que estão, por exemplo, achando que são um cachorro, não é? Nós não estamos aqui falando de furry, muito pelo contrário, vocês vão ter uma surpresa no final, mas aquelas pessoas que ficam achando que são uma bicicleta. Agora eu quero ser um homem, eu era uma mulher até então, mas agora eu quero ser um homem, faz todo um processo difícil psicologicamente, difícil fisicamente, de hormônios, de coisas, sabe, para se transformar em outra coisa. Então nós vemos aqui espécies diferentes. O pior do que isso que eu disse agora, são espécies diferentes tendo relacionamentos. Outra proibição da Torá, uma proibição inclusive de você fazer aqueles enxertos em árvore para ter a nectarina, por exemplo. A nectarina, uma fruta maravilhosa, tão gostosa e tudo mais, tu não sabe se está comendo um pêssego ou se está comendo uma ameixa, porque é uma junção, né? É um acasalamento, é um intercurso das árvores, da pêssego com ameixa. Gente, chega a ser engraçado. Aí a baleia daquele tamanho fica sensualizando, piscando e chamando o passarinho de docinho, tá? E a história vai desse jeito, e essa confusão lá dentro, e sempre tem alguma coisa subliminar num canto ou outra. Então, é o seguinte, quando baixa as águas e tudo bem, aí as músicas são bem brasileiras, tá? O tempo todo brasileiro. Quando baixa as águas, né? E então eles podem sair. Nós chegamos no Brasil. Bom, dizem que Deus é brasileiro, né? Parece que é o Brasil. A arca, eu quero lembrar vocês aqui, a arca, ela no começo já ela toma um ferro lá, ela toma uma pancada lá que faz um buraco enorme, eles tentam tirar água, o Noé tava por aí por enquanto. Tá confusa a minha história que eu tô contando? Se vocês imaginem o filme, o roteiro é complicado, a gente não sabe exatamente o que é que eles querem dizer, mas enfim, tu não sabe quem entra e quem sai. Não é? Aí a arca é toda podre, porque ela é feita de umas repinhas de madeira que quando chega no final, aquelas madeiras começam a cair, tipo uma casca, vai caindo, uma casca de cebola, sabe? Vai caindo. O que acontece aí ele chegou aqui, parece que no Brasil. O que acontece em tudo isso, assistindo o filme, me incomodou muito esse Deus que é injusto,
que é meio malandro, essa menina que fala gíria o tempo inteiro, e a gíria é uma ferramenta de linguagem nossa. Eu gosto muito de falar tipo assim, porque sai da boca, sai fácil, algumas coisas assim, nós falamos, isso nivela as pessoas, tira você do lugar de falar o português tudo correto, deixa as pessoas mais próximas, mas você não pode falar gíria o tempo todo, né? A criança vai crescer ali, ela quer falar o quê? Vai falar que língua? Que língua é essa? Não sei que língua é essa, com um monte de gíria. Então tem essa menina, me incomodou essa menina não ser, ela ser a neta de Noé, não existirem os filhos, não existirem. Então se eu dissesse aqui, me incomodou me incomodou a infusão psicodélica da esposa, me incomodou ela se chamar Ruth, me incomodou, várias coisas me incomodaram. Me incomodou os protagonistas serem esses dois ratinhos, e independente de serem dois machos querendo entrar ou não, influencia a nossa cabeça, porque eles são fofinhos, eles são legais, eles não querem mal de ninguém, eles não são um casal homossexual, são amigos e eles querem entrar, não é? Então a criança olha e diz assim, poxa, por que não, né? Dois machos, eles são tão queridos. Primeiro eles fazem você gostar, né, da personagem, e daí você fica o quê? Fica querendo indagar, questionar a decisão de Deus. Nós estamos falando da Arca de Noé, a Arca de Noé. Então a história de Noé é uma história bíblica extremamente importante, ela separou o antes e o depois. As 7 leis de Noé estavam ali, começou ali. É extremamente importante, é o cerne, né? Nós temos lá a história de Adão e tudo mais, essa é para todo mundo, mas quando chega em Noé, nós temos uma divisória muito importante ali. Ali nós começamos a construir, né? Construir o povo semita, a ideia que era antes vegetariana, mas agora nós vamos ter que começar a pensar na comida kasher, não é? Em comer ou não os animais, porque até então podia, né? Todas essas coisas nós vamos ter ali o entendimento do que acontece com Noé quando ele fica bêbado, quando ele é agredido ou sabe-se lá o que mais, molestado pelo seu descendente, e assim vai indo, não é? O que ele acaba profanando a videira, nós sabemos de tudo isso, né? Então isso também me incomodou. E o que mais me incomodou? A dublagem, quero dizer para vocês, mas eu tô falando aqui que tem uma surpresa no final, eu não quero falar sobre essa parte, eu queria contar a história. Entenderam a história? A história é essa. Quem ganhou o concurso, olha, eu acho que foi os ratinhos, né? Não foi o leão, foram os ratinhos. Mas aí, como a arca chega aqui em terra firme, tanto faz que ninguém liderou coisa nenhuma, sabe? Eu até esqueci de falar quem é que ganhou, quem é que não ganhou. Por quê? Porque chega no fim do filme e você não se importa. Você chega no fim do filme e não se importa, sabe? Quando você não se importa, você não se importa com os personagens, você não se importa, eles não são importantes, ninguém é importante ali. Eles incluíram, eu acho que toda uma narrativa podre dentro de um vaso sem fundo, porque eles incluíram e caiu por baixo, porque era sem fundo o vaso. Eles não são importantes, gente. As personagens ficam desimportantes, você não se importa com eles. E nós queremos sair de um filme desse e estar dentro e entender essa história tão linda da Arca de Noé, que nos deu esta segunda chance, não é? Essa segunda chance de recomeçar, de sair, nós estamos agora aqui em Pêssaro, então nós estamos na liberdade, por isso eu tenho liberdade aqui, estou me sentindo livre em dizer isso tudo para vocês. Vou tomar uma água. A gente não se importa com eles. Então o que eu quero dizer assim, o que eu pensei, o que eu vi do filme? O filme é bonitinho, é nível Brasil. Eu fiquei feliz quando vi que ia passar, porque pensei, agora é minha oportunidade não só de fazer o vídeo, mas de assistir um filme brasileiro que já foi tão mal falado, né, na antiguidade, lá no começo, tão mal falado, os filmes eram sempre prostituição, era sempre porcaria. Aí então ela faz uma animação, que legal e tal. Aí você olha, a animação, ela é mais ou menos, mas o design, a estética dos bichinhos, ela deixa você assim, ó, todo mundo deveria ser feio, porque se você for bonito, o problema é você tem problema. Se você for rico, mata você. Se você for branco, mata você. Se você for judeu, mata você. Se você for bonito, mata você.
Nós temos que nascer, então, do jeito que está lá no filme, para que não soframos nem bullying, nem coisa nenhuma. Não é uma inclusão, é uma briga. Nós não estamos brigando, nós somos iguais. Lá, nós somos iguais. E eu fico bem louca com isso. Então, olhando por esse prisma, tá. Roteiro, uma porcaria, sinto muito, desculpe se eu estou ofendendo o roteirista, mas o roteiro é uma viagem. Eu acho que aqueles insetos são psicodélicos e maconhados. O Noé some, a menina não sabe o que quer da vida. O leão que é o predador, ele é aquele que, né, ele é burro e fala tudo errado. O povo ali milita, fazem uma resistência, esqueci, lembrei, fazem uma resistência contra esses maiorais, quer dizer, você não pode ter condições, porque senão você é apedrejado, ao contrário. O que mais que eu achei? A dublagem é boa. Não vou mentir aqui, a dublagem, então agora vamos entrar para a crítica. Aí você vai entender se você deve ou não o seu filho. Se você acha que deve pagar para ir no cinema para assistir um filme desse, e ainda tem que ficar explicando pro seu filho que não é bem assim, é quase assim. Então o melhor de tudo é dar a Torá para ele ler. Se ele não sabe ler ainda, você lê para ele. Veja aí se vale a pena. Então a dublagem é boa, porque como eu gosto de dublagem, eu vou sim admitir aqui, parabenizar, que o leão é o Lázaro Ramos, e ele tem uma dublagem muito boa, perfeita, nem dá pra ver que a voz é dele se você não sabe que é ele o dublador. E a gente tem o Rodrigo Santoro como o Vini, que também gosto muito. Nós sabemos que ele fez muitas dublagens, participação nas Panteras, inclusive, no filme, e gostamos aqui, particularmente gosto muito do Rodrigo Santoro. Não vi profissionais ali conhecidos, gostaria de ter, sei lá, de ter visto assim na dublagem Manolo Rey, ter visto na dublagem, ter escutado, né? Na dublagem o Guilherme Briggs, não teve, tá? Não teve esse pessoal, mas tava muito bom, tá? Tava muito boa essa dublagem, os outros não sei. Os outros não sei porque não importa. Você tá entendendo quando no filme, quando você fica com o personagem, em vez de amá-los, eles não importam pra você, eles não têm importância, é uma loucuragem, é perdido, é confuso, é tudo isso que eu disse. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi, em vez de só ficar falando pra você, pais, pra vocês, pais, Bnei Noah, sobre isso, né, sendo que eu sou uma adulta, mesmo que eu tenha a minha alma é meio infantil, mas enfim, o que eu gostaria de trazer para vocês? A ideia de uma criança, a ideia de um adolescente. O que um adolescente pensa sobre isso? O adolescente que assistiu, né, esse filme, o que ele sentiu? Ele se sentiu induzido? Ele se sentiu constrangido? Ele acreditou na história? Ele pensa que tem que ter dois machos e não precisa ser um casal na arca? Ele acha que é inclusão, trocar as etnias das pessoas que estão lá dentro? Ele viu um Deus ali bondoso, amoroso ou cruel? Ele acha que pode, que essa inclusão LGBT e as outras letras é uma coisa que deve ser falada numa história que ela é imutável, numa história bíblica, não poderia fazer essa inclusão em outro canto? Então, para ter a sensação, para que vocês entendam, tenham a sensação, tenham mais certeza sobre isso, eu convidei a Angel, do canal de Star Kitty Angel, que é um canal que cria conteúdos tanto de séries, de livros, quanto sobre dublagem, quanto sobre críticas das animações e quanto animações mesmo e arte e tudo mais. Eu convidei ela, que é uma adolescente, que vai nos responder algumas perguntas. Eu preparei algumas perguntas básicas, mas eu precisava contar a história antes, porque ela não vai contar a história, ela vai me responder as perguntas. Então, eu precisava contar para vocês do que se trata, mas é ela que vai dizer o que uma adolescente que está no meio, né? Ela é youtuber, ela está no meio das animações, sabe sobre dublagem, sabe sobre roteiro, sabe sobre essas coisas, o que ela sente tendo esse conhecimento e trabalhando com isso, e sendo uma adolescente Bat-Noah. O que é que ela acha que pode mudar, agregar na sua vida ou piorar? Então, fiquem aí sentados, essa era a minha surpresa final, o nosso bate-papo com a Angel. Fique aí
e não tenha um ótimo filme, porque eu penso que você não deve assistir. Fique então agora com o nosso bate-papo. Até mais. Shalom a todos, como combinado, como prometido, nós vamos conversar hoje com a Angel, do canal Angel de Star Kitty, sobre aquele filme lá que, olha só, eu tava tava assim apressada e tensa, né, ansiosa para fazer esse vídeo, porque a história é tão ruim, já tô dando spoilers, que eu tava com medo de esquecer a história, né, então eu estou assim ansiosa. Então ela já está nos escutando, nós vamos fazer umas perguntinhas aqui, mas antes de mais nada, vamos dar uma introdução. Você acompanhou, viu o vídeo, entende sobre o que é. Qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo deste vídeo não é de maneira nenhuma polêmica. Nós não temos preconceito nem com raça, que agora tem que falar etnia, porque senão dá problema, nem com etnia, nem com sexo, nem com credo, nem com cor, não, cor já falei, nem com gordura, magreza, altura, com nada. Nós não temos preconceito aqui. Embora eu tenha passado uma vida bem grande, assim, bem longa, de bullying, de quatrozóio e também loiraguado, outras coisas assim, eu não trago nenhum rancor sobre isso. Então nós somos todos iguais perante Deus. Por que é que eu estou fazendo este vídeo? Este vídeo é importante. Vai constar em três playlists. Uma, na dos 13 aos 60. Nós precisamos entender que a vida Bnei Noach é difícil, porque a maioria vem de outras vertentes. O que nós vamos ensinar para nossas crianças, para os nossos adolescentes. Então vai estar na playlist dos 13 aos 60. Na playlist da Torá nas animações, tá? Eu acho que nessas duas. E aqui é que eu quero entrar. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque havia uma polêmica, um estado de nervosismo no mundo cristão com relação a esse filme. E aí, se você parar para pensar assim, mas o que tem que ver? O que tem que ver que a Torá não é cristã, não é isso, não é aquilo. A Torá é da humanidade, não é mesmo? Então, nós como Bnei Noach, seguidores do judaísmo, nossa religião é o judaísmo. E o nome do filme, dá uma olhada lá, ó. O nome do filme é a Arca de Noé. Nós somos o quê? Filhos de Noé, Bnei Noach. Por isso, esse filme, sim, ele precisa ser assistido por nós para entender. Então, o objetivo não é criticar, não é desfazer, não é depreciar, não é nada disso. É simplesmente alertar vocês, pais, Bnei Noach, se vocês acham que devem, né, alertá-los para entender. Se acham que devem ou que não devem, deixar o seu filho assistir a esse filme, né? Se isso vai modificar o pensamento dele, seja lá o que for. Então, nós vamos começar. Eu fiz umas perguntas bem simples, porque o nosso intuito é entender o que uma adolescente batinô, já vou dizendo que ela é batinô, pode sentir, ouvir, o que ela pensa sobre esse filme, no sentido de filme mesmo. Ela vai se apresentar, vocês vão entender qual o serviço, qual o trabalho dela no YouTube e o que ela pensa como a parte religiosa. Então, Shalom, Angel, seja muito bem-vinda no canal, que esqueci de falar para vocês, né? No canal Nos Caminhos da Torá Sharon, eu sou a Sharon, sei que foi difícil para você, cheia de compromisso por conta do ensino médio, então seja muito bem-vinda, obrigada por você aceitar o meu convite. E já vou te pedindo de antemão, explique para o pessoal por que é que você não aparece, o que significa esta carinha de gatinha. Shalom, shalom, sou eu, Angel do Star Kitty. Oi, gatinhos, bem, sou eu mesmo, Angel do Star Kitty. E bom, pra começar, eu não mostro o rosto porque, eu não, por minha vontade, eu não tenho vontade de mostrar meu rosto. E também porque, por timidez também um pouco, enfim, eu não mostro porque eu não tenho vontade, por isso. Muito bem, então você pode se apresentar. Se apresenta aí sobre o seu canal, pra gente te conhecer um pouco melhor. Tá bem, então, o meu canal, ele é sobre séries de livros e desenhos animados. E, tipo, não tem foco religioso, apesar de eu já ter exposto algumas vezes que eu sou Batnoa, que eu sou seguidor do judaísmo. Mas o foco é desenhos e séries de livros. Séries de livros mais Gatos Guerreiros e Asas de Fogo. E desenhos são desenhos que eu gosto, tipo qualquer desenho que me vier à cabeça é o que eu quero falar sobre, dependendo também da época do desenho que eu tô gostando na época. E também faço de animações e fanarts e desenhos, essas coisas, vídeos de arte e de comentário.
Legal, a gente entendeu. Olha, eu já vou dizendo pra vocês, não sei se vocês gostam ou não. Também temos a playlist lá dos 13 aos 60, onde você entra no sou feliz, sou infeliz, sou alegre, sou triste, e essa baboseira toda que a gente nunca sabe o que é neste mundo. Nós não precisamos nos infantilizar, sermos uma pessoa, ai, não cresce nunca, mas também não vamos matar a criança que está dentro de nós. Onde está essa pureza e tudo mais que a gente tem. Então, assim, sim, eu gosto. Sim, eu gosto muito de animação, sim, não é nada forçado. Sim, eu gosto de dublagem, sim, sempre gostei. Eu gosto de desenho, eu gosto de live action. Não, eu não gosto de filmes de adulto, muito poucos. Então fiquem sabendo que isso não mudou a minha vida para pior, muito melhor. Quer dizer, muito pelo contrário, só me ajuda, né? Só me ajuda. Vamos então para a primeira pergunta. Eu fiz aqui 8 perguntinhas, elas são curtas, tá? Elas são rápidas, mas elas são importantes. Prestem atenção, você que é pai, que é Benenô, que é pai e mãe Benenô, o que você vai tirar no final disso sobre a Arca de Noé, sobre exporem que fala, esse assunto bíblico da nossa escritura sagrada enfim, vamos começar o vídeo. Primeira pergunta, Andy, por favor, responda. Assim, de uma maneira geral, o que você achou do filme, né? E daí eu coloquei aqui nas perguntas, Andy, eu não me leve a mal, são 3 em uma, né? Porque eu sou faladeira. Assim, o que você achou do filme? Sabendo como o filme você pagaria para assistir, tipo, depois que você assistiu as críticas, você pagaria para ver este filme? E também se você indicaria ele para alguém. Antes dela responder, eu vou fazer a bênção do chimarrão, porque eu vou tomar chimarrão, já que ela vai estar falando, eu vou poder tomar chimarrão. Baruch atah Adonai melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Bom, pra começar, o filme é ruim. Eu vi o filme, é muito ruim pra começo de conversa. E se eu pagaria, bom, eu sinceramente não sei. Tipo, eu vi as críticas antes de ver o filme, eu vi que, tipo, principalmente que esse filme, ele causou bastante polêmica. Então, eu sinceramente não sei se eu pagaria. Eu pagaria talvez só pra ver como é que é, mas depois de assistir, eu percebi que... Você ia pedir o seu dinheiro de volta? Sim, eu iria, sim. Sim, eu iria, porque meu Deus, o filme é muito ruim o filme. Distante, tipo assim, é uma bagunça sem tamanho o filme. E qual que é a outra pergunta? Não, tá respondido, porque se você indicaria pra alguém... Olha, não, eu acho que não. Eu acho que, principalmente se for pagar, pra não gastar o dinheiro pra ver esse filme no cinema. Vai comprar uma Torá e ler a Arca de Noé na Torá, isso aí. Tá. Segunda pergunta, o que você achou do roteiro, tá? Do roteiro, do design, assim, né, da estética, vamos dizer assim, dos animaizinhos, dos bichinhos, das personagens, e da animação em si, dessa parte que eu já comentei no outro vídeo, o que eu achei, mas você, o que você acha? O que você achou do roteiro? Já vou rindo aqui do roteiro. Do design e da animação em geral. Bom, pra começar, o roteiro é uma bagunça sem tamanho, do início ao fim. Senti vergonha alheia do início ao fim desse filme. Tipo, pra começar, a gente não sabe pra onde é que o roteiro tá indo. Porque primeiro começa com os 2 ratinhos machos querendo entrar na arca. Depois muda e vira o forte contra o fraco, eu não sei. Aí a arca tá uma zona, aí rola toda uma bagunça lá, a comida toda é perdida. Enfim, aí surge uns bandos de insetos clandestinos, é uma bagunça. Tipo assim, é um roteiro totalmente perdido, é muito confuso e é tudo muito corrido, é tudo tipo, tudo acontece muito rápido, assim, tipo, do nada ali eles brigam sem motivo, eles começam sei lá. E assim, sobre a estética, pra começar, nenhum dos personagens, nenhum dos designs é bonito, digamos assim, é bonito. Tipo assim, todos os personagens, tipo, não tem nenhum personagem que você olha e diga, nossa, que bonito design. Não tem. São todos bem esquisitos, principalmente dos bichos, assim. São estereotipados, eu achei. Sim, exato. Tipo, o leão é muito feio, ele é calvo, na cabeça.
Luke Juba é calvo, ele é todo torto, assim. E tipo, e os insetos, um mais feio que o outro. Até os bichos que davam pra ser bonito, tipo o próprio leão, tipo, sei lá, o pássaro lá que acompanha a pomba, dava pra ser bonito, não, são tudo feios, todos são horrorosos. Tá, lembrando aqui, ó, desculpa te interromper, lembrando aqui que não é uma crítica pra você roteirista e nem pra Globo Filmes diretamente. Não. É uma crítica aqui porque nós queremos chegar onde que nós vamos chegar daqui um pouco. Então o nosso intuito não é criticar exatamente você devia fazer outra coisa e não ser um roteirista. Não. Embora eu não ache que isso seria uma má ideia sua, roteirista. Mas enfim, não é esse o objetivo, tá, gente? Não é. Mas eu tenho certeza que vocês vão entender. E pior, eu tenho quase que certeza que em vez de vocês não irem assistir, vocês vão querer assistir. Vão acabar até ajudando a dar o ibope e aumentar aí a audiência do próprio filme. Então eu aconselho que os pais realmente assistam. Os pais, Benenor, assistam. Para saber que não tem que mostrar pro seu filho. Exato. A não ser que você queira mudar de religião. Então eu vou te fazer a terceira pergunta. Que a minha letra tá feia aqui, mas eu vou tentar entender aqui, ó. Aqui, eu quero saber o seguinte, se você, como adolescente, acha importante, tipo assim, ó, eu vou explicar aqui, essa pegada de inclusão da etnia e ideologia, seja ela de sexo, seja ela de política, para um filme infantil, tá? E de uma história bíblica, tipo assim, você acha que isso, eu vou perguntar uma coisa parecida depois, mas tipo assim, é necessário, é importante que tenha, sabe, que a mulher do Noah seja negra, que a menina seja parecida com uma índia, que fulano seja bem branco, não vi ninguém, mas enfim. Você acha que é importante isso numa história que é bíblica, que ela está lá daquele jeito? Nós, como seguidores de Noah, seguidores do judaísmo, eu quero lembrar uma coisa aqui para vocês. Dentro dos 13 princípios da fé, que mantém a pessoa seguindo o judaísmo, o judeu sendo judeu, Bnei Noah sendo Bnei Noah, é não modificar a Torá. É não modificar o que está lá. E ali foi uma deturpação real. Quando você falou que não sei agora exatamente de que ficou perdido. Que as coisas pulam. O roteiro perdido, umas coisas pulam umas para as outras. Eu até esqueci de dizer que realmente a gente não sabe como é que eles chegam na outra cena, às vezes. Sim, é muito corrido o negócio. Então me diga aí, Angel, o que você, se você acha que é importante essa inclusão, seja de etnia, seja de induzir que tenha um casal ali mesmo que eles não sejam, a menina falando dos LGBT 400D, ou se isso é importante para uma história bíblica, que não deve ser mudada. Olha, quanto à parte da etnia, tipo, eu acho que tem que seguir conforme tá na história, assim. Tipo, você não vai, pegar um exemplo de filme com animais. Você não vai botar um canguru pra morar nos Estados Unidos. Não existe isso. Então, tipo... Eu nem sabia que não existia canguru nos Estados Unidos. Obrigada. Canguru da Austrália, criatura. Pois é. Pois é. Mas só pra dar um exemplo, você não vai botar um bicho, tipo, que mora em outro lugar, em um lugar totalmente diferente. Tipo, não, a mulher de Noah não era negra e, tipo, não dá pra dizer, tipo, nada contra, assim, mas tipo, não dá pra dizer que, não dá pra mudar isso, não dá pra lá mudar a história totalmente só pra botar fazer esse tipo de inclusão. Quanto à parte da ideologia, do sexo, essas coisas, pra começar, eu acho que isso nem não devia se misturar com religião, não devia, porque sempre dá polêmica, tanto pro lado da religião quanto pro lado dessas ideologias. Porque sempre vai ter algum probleminha assim, porque tá escrito na Bíblia. O homem foi proibido. O homem foi feito pra ficar com a mulher, pra procriar e multiplicar sobre a terra. E, tipo, é lógico que esses daí, os da comunidade LGBT, não vão gostar disso. Então por isso que eu acho que não devia botar isso em coisa religiosa, não devia misturar. Deixa os LGBT na deles e deixa os religiosos na deles. Não mistura, deixa. Cada um vai pro seu lado. Entendi, tipo assim, não é uma inclusão positiva. Não. É uma provocação de briga, na verdade. Isso, porque exato. assim, ó, você pode corrigir as coisas se você quiser seguir o judaísmo, né? No caso deles lá que ficaram tudo brigando, o cristianismo também, que acredito que pensa assim também. Existe ali uma intenção de família pai-homem,
Pai, mãe e filho. Então, não tem porquê essa mistura. Ninguém tá... Aqui não... Como é que eu vou explicar isso aqui? Ninguém tá nem agredindo e nem dizendo que tem que morrer ou que não tem que entrar na arca e tem que morrer afogado ali, né? Metaforicamente falando, num dilúvio da vida. Aí não é isso. Mas é como quando você entra, que agora inventaram aqueles negócios podres dos banheiros, não sei o que. Não, gente, banheiro feminino é feminino, banheiro masculino é masculino. Pare com essas loucuragens. Vamos se entregar para Deus ali e vamos fazer a coisa certa, tal semelhante como ele devia ser tratado. E se tiver alguma tendência aí ideológica que não fecha com isso e você quer seguir o judaísmo, corrija isso. Aguente, seja firme, mas não mistura isso na cabeça das crianças também, que nem sabem o que são, o que não são. Exato. Eu não consigo nem decorar o tamanho da sigla. Então, tipo assim, você acha que não é importante essa mistura? Depois eu fiquei pensando o seguinte, não é importante, mas o filme parece que é no Brasil. Sim! Parece que passa no Brasil também. Deus é brasileiro. Como é que ele fala? Se vira o caboclo. Então, Deus é brasileiro. Meu Deus do céu. Mais uma pergunta aqui. O que você achou da dublagem? A dublagem, olha, não posso dizer que eu falando que a dublagem tava ruim, nossa, que dublagem horrorosa, não, muitos personagens estavam bem dublados, tipo o Ratinho Vini e o Leão, o Baruch, o nome dele, né? Não posso dizer que eu gosto do dublador, mas a dublagem tava boa, isso não dá pra negar. Agora tem outros que meu Deus do céu, tipo a ratinha, que eu já esqueci o nome, nem consigo lembrar o nome da rata que aparece no filme. Parece que ela tá com sono, assim, não parece que, tipo, ela fala o tempo todo assim, eu não acredito que vocês não vão fazer nada pra fazer isso, não sei o quê. Ela fala de um jeito, parece que tá cansada, assim. Sabe o que ela me lembrou? Você vai me ajudar aí, vocês que gostam de animação. Ela me lembrou Caixinhos Dourados, do Gato de Botas. Gato de Botas 2. Gato de Botas 2. Não sei se vocês já assistiram. Tem que assistir, tá, gente? Vamos ser... Sai da televisão. Sai da Globo, né? Em primeiro lugar, sai da Globo. Sai daí. Sai da televisão. Joga até fora a televisão se não quiser, né? Tem o YouTube. Mas a animação é muito legal de assistir. Tem muita mensagem boa ali. É muito lúdico e a gente fica muito feliz. E parecia que ela tava cansada. Você concorda comigo? Ela estava cansada, ela falava macio. Eu até pensei que conhecesse a dubladora, mas eu não quis comentar porque eu não tenho certeza. E aí ela ficou naquela coisa, como a Caixinha Dourada, ela estava em cima dos ursos, cavalgando nos ursos, fazendo aquilo. Só que a voz dela era malemolente. Então eu não entendi isso aí também. Tá, eu concordo com você. A dublagem do Leão era o Lázaro Ramos e parabéns pro Lázaro Ramos, porque foi muito legal a dublagem. E o Rodrigo Santoro já é nosso conhecido, não como dublador, mas como ator. E ele é muito querido no meio, tanto aqui no Brasil como fora. E eu achei também que ele dublou bem. Ninguém me perguntou, né, gente? Eu sei, ela que é entrevistada, tá? E aí você achou que os dois estavam bons? Sim, achei bom, achei bacana. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui. Vamos começar a entrar aqui no nosso objetivo real mesmo. Uhum. Você já disse que é Batnoa, né? Eu vou te fazer uma pergunta que não está dentro da pergunta aqui, mas eu gostaria que os espectadores, os telespectadores, que os inscritos pudessem saber sobre isso, né? Como uma adolescente, como é que é a tua vida Batnoa? No sentido, você cumpre algumas coisas, mitzvot, como é que é nas festas, como é que é no dia a dia, se tem prece? Qual é a vida de uma Batnoa? É diferente de quando, daquelas pessoas que não seguem o judaísmo? Dá só uma palhinha, diz o que é que tu faz que as outras não fazem. Bom, eu cumpro o máximo que eu posso, né? Tipo, eu sempre leio o salmo da minha idade todas as manhãs, antes de sair de casa. Eu sempre faço as preces que eu posso, da noite, eu sempre faço porque tem como fazer. Muitas preces, infelizmente, eu não consigo fazer, porque minha vida é muito corrida, porque eu sou do ensino médio, assim, então muitas coisas eu não posso fazer. Tipo, eu estudo de manhã, então as preces matinais são
praticamente impossível. Fica meio que pro fim de semana só. Isso, entendi. Pois é, fica muito difícil pra mim fazer. Ela disse, tipo, eu não consigo, tipo, eu tenho muito estudo, muita coisa relacionada ao colégio e tal coisa. Então, e no Shabat, faz as preces e tal? Sim, faço tudo. E as festas, Ângela, conta pro povo como é que são as festas, se você cumpre, se existe ritual, se é legal ser Batinoa, se é bom louvar a Deus. Adoro as festas, uma melhor que a outra. O adoro aqui de gostar bastante, tá? Sim, não é da adoração. Não, que isso, Deus me livre, não. Não, eu amo, pronto. Eu amo, assim, a Purim é minha favorita, depois vem Shavuot, depois vem Hanukkah, nossa, é uma festa melhor que a outra. A parte das festas é tudo de bom, é tudo muito alegre, tudo muito louvor de fato, eu gosto, é muito bom. Tá, agora a pergunta é a seguinte, como Batinoa, você considerou desrespeitosa, tá, e apelativa essa animação na visão Torá, na visão Arca de Noé, sem entrar nas polêmicas, mas você achou que foi desrespeitoso? Aquele Deus, aquele Noah, e para nós, Benei Noah, enfim, desrespeitou e foi apelativa, narrativa? Achei bem falta de respeito, sim, tipo, umas partes, tipo, a menina o tempo todo questionando a Deus, assim, sei lá, o Noé parecendo um doido lunático que tem uma caveira no cenário dele. Que é isso? Parece feiticeiro, feitiçaria, essas coisas. Isso não é permitido. Sei lá, Deus é um Deus grosseiro, sei lá, mal educado, assim, que tipo... meio bairrista, com gíria. Sim, gíria pra tudo que é lado, mas isso aí é outra história. Enfim, achei falta de respeito, sim. Tipo, a gente tem que respeitar as partes da ideologia, assim, mas a gente também tem que respeitar a religião, porque a Torá é imutável. Sim, não tem... Exato. Com a palavra de Deus não se brinca. Angel, você faz o Shema Israel? Faço. Você queria perguntar antes. Faço sempre antes de sair de casa e durante as preces. Muito bem. Sexta pergunta. Você acha... Eu escrevi, tá, gente? Por isso que eu tô lendo. Você acha que a narrativa do filme... Isso é bem importante, prestem atenção. Por quê? Porque o intuito é o seguinte, eu sei o que eu penso sobre isso, você deve até achar o que você sabe, o que você pensa sobre isso, mas ela é adolescente e ela é Batinoa, então, e ela entende de animação. Eu acredito que a gente precisa entrar na cabeça um pouquinho, a fazer uma empatia aqui e tentar se sentir como um adolescente, se isso influencia, porque eu tenho visto muita influência. Eu tenho visto tanta influência maligna, maléfica nos adolescentes, que teve um dia que eu tava aqui, aquele povo que não sabe se é mulher, se é homem, aquele povo que está com problemas com relação a isso psicologicamente. Se você quiser partir para esse lado, fique à vontade, mas você que quis, foi você que decidiu ou foi a mídia que te enfiou isso na cabeça? Então eu vi uma menina passando por aqui, vocês sabem que tem vidros aqui em frente, eu já expliquei, passou com uma camiseta do Metallica, né? Metallica é da minha época, lá nos anos 90, Metallica, heavy metal mesmo. Acreditam que eu fiquei feliz? Eu fiquei feliz, eu pensei assim, nem tudo está perdido, não é alguém ali falando, nem vou dizer o que eles fazem, já não vem ao caso aqui, lá, vamos continuar. Então eu quero saber o seguinte, você acha que essa narrativa do filme que a gente falou aqui, ela pode influenciar ou até prejudicar as crianças e adolescentes nas suas decisões sobre a sua identidade religiosa ou não? Porque aqui nós estamos falando de religião, mas isso pode interferir, sabe? Pode influenciar uma criança na sua identidade religiosa e na sua identidade, não é identidade religiosa, mas e na sua identidade como pessoa, como cidadão, como ente do mundo agora. Não sei se quero ser isso, se quero ser aquilo. Você acha que o filme tem esse poder de influenciar? Olha, tipo, depende muito, porque tipo, uma criança nem entende o que as mensagens do que tá no filme. Uma criança pequena, assim, ela nem entende nada da vida ainda, sabe? Tipo, quanto à religião, eu sinceramente não sei, assim. Talvez pra alguma, depende muito da educação da criança.
Se ela for educada para um lado, vai ser mais difícil. Tipo, se os pais dela educarem bem a seguir a religião e tal, eu acho que aí ela vai saber como fazer. Mas quando não é supervisionada, assim, quando deixa a criança fazer o que ela quiser, eu acho que sim, é mais perigoso para ela ser influenciada. Tá, mas no caso desse filme, eu entendi. Tipo assim, se a mãe ou o pai não estão vendo o que a criança está assistindo, pode ser maléfico. Mas no caso desse filme aqui, se a criança assiste, a criança e o adolescente, é isso que eu quero saber. A gente precisa saber se esse filme é nocivo. Então, se a criança assiste esse filme antes dos pais saberem, decidirem e tal, ele tem o poder de influenciar um adolescente, por exemplo, dele não conhecer a Torá, achar que realmente pode enfiar qualquer tipo de bicho lá dentro, 2 machos e tudo mais, e que é aquela bagunça do filme, que isso é o retrato da história de Noah. Você acha que pode influenciar? Porque quem não leu a Bíblia, quem não leu a Torá, quem não leu essa história, vai conhecer ali no filme. Isso que eu quero que você responda. Então, nesse caso, sim, eu acho que talvez influencie, sim, pra quem não conhece, sabe? Porque, né, a cabeça de uma criança é bastante influenciável. Então, eu acho que, dependendo do caso, acho que, sim, esse filme influencia em alguns aspectos. Tá, 7ª pergunta. Vocês já sabem que eu acho que sim, né? Por isso que já, né, sim, influencia tudo. Dá uma coisa horrorosa assim, meu Deus. Você coloca essa animação num patamar de pecado, tá? Pecado aqui eu já vou te explicar, para não ficar pensando, aquilo que eu fiz de... Não, aqui é com aquele cunho assim, é de errar o alvo mesmo. Aquele pecado, aquilo que você faz errado, aquilo que é proibido na Torá. Sempre o nosso norte aqui é a Torá, né? Então, você coloca essa animação num patamar de pecado, já que é proibido no judaísmo modificar a Torá, por isso que eu quero, se a pessoa não conhece a Torá, ela vai achar que aquela é a Torá. Mas é uma proibição. É uma proibição, é imutável, não muda, não pode subtrair nada dela, não pode adicionar nada. O que nós temos nós temos o Talmud que interpreta, nós temos os sábios, nós temos nós com o nosso intelecto para interpretar, mas não pode mudar a lei que está lá. Ela é imutável, por quê? Porque ela é divina. Se você acredita dentro dos princípios da fé que ela é divina, então o divino não muda. Porque se Deus muda, que Deus é esse? Então ele não existe, né? Por isso o judaísmo é diferente daquela outra religião que polemizou aqui o filme. Por quê? Porque Deus não muda, ele não dá uma nova lei. Não existe isso. Então, dentro do judaísmo, a Torá não pode ser adicionada nem subtraída, modificando o que tem nela. Então, você acha que ele está nesse patamar de pecado, a animação? Nesse caso, sim, né? Porque, nossa, ele muda, meu Deus, eu vou botar uma cadela lá, tem cachorrinhos na arca, não pode ter. Sei lá, põe... Sim, enfim, o Noé é um lunático, que feiticeiro, sei lá... enfim, muda. Então sim, nesse caso pode ser sim, considerado como um pecado. Certo. Agora, eu vou te perguntar, eu acho que tá bom, foi legal essas respostas. Eu quero que você dê aqui, vamos fazer o seguinte, nessa 8ª pergunta, que você passe com muita calma e fique bem tranquila do seu jeito, uma mensagem aos pais de Bnei Noah sobre esse filme. Então, assim, uma mensagem mesmo, porque pode ficar confuso, influencia ou não influencia? Então, não tem certeza se influencia, a pessoa vai lá e assiste. Uma mensagem para os pais de Bnei Noah, se eles devem permitir que os filhos assistam ou não, tipo um filho lá de 12, 13 anos que sabe? Ou se eles devem assistir antes e não permitir. Quando eu falo isso, eu preciso deixar claro aqui, por quê? Porque o povo tem preguiça de ler, né? A gente está voltando para isso, né? As famílias Bnei Noah, a maioria, né? A não ser, eu já falei aqui uma vez, que a não ser que o bebê esteja na barriga da mãe e vá nascer e crescer dentro desse meio, ele não está bem dentro desse meio. Então, não existem ainda grandes escolas, lugares, as comunidades estão crescendo no país e no mundo, mas ainda não é o suficiente para você não ter um coleguinha de outras religiões, um coleguinha de religiões que são idólatras, por exemplo. Como é que nós vamos entender isso aqui?
Quais são a mensagem que você deixa para os pais, Binei Noah, nesse sentido, para que a criança nasça, comece a crescer e chegue na sua adolescência, conhecendo a história do judaísmo, vivendo o judaísmo, porque é muito difícil ter... Vou ser bem sincera aqui, ter Papai Noel, Coelho da Páscoa, não sei mais quem, e depois dizer pra criança assim, agora nós vamos sair disso e vamos... outro roteiro aqui da sua vida. Sendo que pro judeu é diferente, ele já nasce naquilo. Então qual é a mensagem que você deixa para que as coisas comecem devagarzinho, mas que a criança tenha vontade de estar no nosso meio Binei Noah e no judaísmo, mas que ela não seja influenciada, que a gente fortaleça a ideia de adolescentes decididos. Não diz que a criança é o futuro do mundo aí, mas o futuro tá complicado, então nós estamos ferrados com esse futuro. Então, qual é a mensagem? Bom, para começar, digo para os pais, eles primeiro verem o filme verem o negócio antes de darem para os filhos, conhecerem antes, sabe? E eu aconselho também os pais a introduzirem os filhos desde criança, assim, introduzirem ao judaísmo, introduzirem a essa crença, para que eles não sejam influenciados, para que desde pequenos eles cresçam com isso, sabe? Com a Torá. Sim, com a Torá, na cabeça, com a Torá, em tudo, na vida deles. E aí, pois não tem muito o que falar, tem que, tipo... Eu dei um pause aqui porque sabem como é que vocês já estão acostumados, né? Pause e tá. Sim. Angel, pode continuar falando aqui, vamos ver o que eu não tô perdida aqui. Aqui você estava falando uma mensagem para os pais, Binei Noah. Afinal de contas, o último adendo aqui que eu vou dar, porque eu sou metida, é a minha visão. Eu trouxe ela para ela dar a visão de adolescente. Então é o seguinte, tem um monte de coisa aí para vocês, para mostrar para criança, que não precisa ser esse filme. Angel, fique à vontade, dá uma mensagem aí pro povo Binei Noah. Sim, conheçam o que... conheçam antes de mostrar para os filhos. Primeiro leiam, tipo, antes de você comprar um livro relacionado a isso, antes de comprar um filme, assistam o filme, leiam o livro, fazem, tipo, vejam, conheçam antes de mostrar. Desde criança, façam seus filhos conhecerem a Torá, tipo, introduzam a Torá na vida dos seus filhos desde crianças, para que eles não sejam influenciados no futuro. As preces, o Shema, e se eles decidirem ir pro lado contrário, que seja uma decisão por eles. Isso mesmo. Se os filhos decidirem não quererem fazer, que seja por eles mesmos, não por causa de influência. Senão aí não tá influenciando, é a chamada má fé. Então o filme é nocivo ou ele é benéfico? O filme ele agrega na vida dos Binei Noah, ele agrega ou ele prejudica? Nocivo e prejudica. Ele prejudica. Ele não é benéfico porque não. Eu acho que não. Então melhor não mostrar, não. Tá certo. Você já assistiu algum outro tipo de filme da Arca de Noé que você poderia aqui indicar? Porque não é a única coisa. É uma porcaria esse filme. Esse filme é uma porcaria. Esse filme é uma bagunça. Você já assistiu outro da Arca de Noé? Sim, de pequeno eu assisti um desenho animado que é brasileiro também, por sinal, que é bem curtinho, na verdade. Tipo, não dura nem 5 minutos a história da Arca de Noé, que nossa, é muito bonitinha, assim, é muito pura, não tem nada de influenciador, é a história da Arca em formato de desenho animado, e pra criancinha bem pequena, assim, eu recomendo isso, e outros filmes também, tipo, que não precisa ser necessariamente da Arca de Noé, mas relacionado ao Torá. Príncipe do Egito, recomendo muito, assim, apesar de ter algumas, Príncipe do Egito da DreamWorks, sabe, apesar de ele ter umas adaptações, já que, tipo, pra começar, Moisés não é idoso nesse filme,
Mas ainda assim é um filme que eu recomendo que trata bem a história. Não é idólatra. Não. Ele mostra a vida de Moisés. Sim, Moisés era bem, Moisés, sim. Moisés era bem, eu lembro. E tem outro filme da Arca de Noé que ele, na verdade, ele é bem diferente assim da história, mas não é tendencioso assim, se chama Ops, não é Sumiu. Tá. Ou Esse eu vi. Sim. Legal. Ele é um filme divertido, é um filme mais lúdico assim, mas é um filme divertido. Não tem nada apelativo, não tem nada... Legal. Olha só, eu trouxe aqui pra vocês 2 livrinhos, aí nós vamos encerrar aqui, vamos dizer o seguinte, aqui ó o tamanho do preconceito aqui do vídeo sobre falar ou não da Arca de Noé, se aquela é alta, baixa, quadrada, redonda, preta, vermelha, amarela ou com o zoinho puxado. Não tem preconceito no mundo de Deus. Quem faz preconceito é o ser humano, que é complicado, que tem um livre-arbítrio distorcido. Tá vendo aqui esse livrinho? Olha ali, ó. Tem baixinha, tem altinho, tem negro, tem branco, não pode falar mais, é afro. Tá? Tem essa branquela, que não pode falar branquela. Tem uma que o cabelinho um pouco mais vermelhinho. Tá? É um livro infantil, tá? Da Milena Rosenbaum. Isso aqui ela é uma judia, é um livro judaico para crianças. Agora olha só que legal. Veja bem aqui que eu não mostrei, que eu falei, mas não disse. Todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente. A Torá é uma só. As pessoas são diferentes. Você não precisa incluir pra gente saber que todo mundo é diferente. A sua criança pode crescer vendo uma família ser como ela é, não ter essa apelação de entrar dentro esse, aquele. Não existe, porque nós sequer falamos sobre esse assunto, porque nós não precisamos falar sobre esse assunto. Não é porque esse assunto está errado. Nós não precisamos, né, separar, dividir, fazer as pessoas pelejar entre elas para dizer que isso é inclusão. Isso não é inclusão, isso é guerra. Ó, outro livro aqui. Olha que legal. Como será o mundo? Sei lá como será o mundo, mas o livro traz, é um livro judaico para crianças, maravilhoso. Aqui ele tem várias historinhas onde você tem essa oportunidade para o seu filho um pouco menor ir crescendo e virar um adolescente. Agora, ao seguinte, dê suas considerações finais, fale, o endereço aí das suas redes, Angel, e eu quero agradecer a sua vinda aqui. Eu sei que ela foi assim, muito de uma hora para outra, e foi, como é que eu vou dizer, muito no imprevisto, né? Que você é uma pessoa tímida, nós sabemos disso. Eu quero te agradecer muito essa oportunidade e que seja esse dia o primeiro de muitos, porque eu quero muito trazer aqui para o pessoal essa ideia do adolescente. Vejam que ficou escuro do novo vídeo, não sei o que fazer, aqui fica escuro de uma hora para outra, porque estamos no Rio Grande do Sul. Dessas considerações gerais e finais, quero dizer, e realmente muito, muito, muito obrigada por você participar. Bom, eu que agradeço pelo convite, foi muito bom estar aqui, falar sobre esse filme, falar sobre Torá, falar sobre essas coisas que me agradam muito. E para considerações finais, para quem quiser ir pro meu canal, para minhas considerações finais, para quem quiser ir pro meu canal, meu canal é Angel da Star Kitty, meu endereço de Instagram é @StarKittyAngelOficial, e na minha conta no DeviantArt, que é um aplicativo que posta arte, é Star Kitty Angel. Enfim, essas são minhas considerações. E minha consideração final, muito obrigada por eu estar aqui, muito obrigada pelo convite, foi muito bom essa entrevista, foi muito divertido, foi ótimo. Tá bom. E eu quero lembrar vocês que tem uma playlist aqui no canal, tá? De animações para relaxar. É uma playlist inteira de animações do canal da Angel, tá? Então, muito obrigada. Tenham todos um maravilhoso dia. Nós vamos ler o Salmo hoje 24, porque sempre vai ter o Salmo 23, errei. O Salmo 23. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem. Comentem aqui embaixo se você já assistiu, infelizmente. Eu já digo infelizmente porque eu odiei. Eu sou bem sincera, gente, você sabe. É muito ruim. Comente aqui embaixo se vocês gostaram ou não gostaram. Eu trouxe a visão de uma adolescente, se deve ou não. E a minha visão vocês já conhecem. Vamos ler o Salmo 23. E tenham todos um maravilhoso dia sem assistir o filme A Arca de Noé. Vai assistir um violinista no telhado, vai assistir o Príncipe do Egito também. Isso aí. Um salmo de Davi. O eterno meu pastor não faltará.
Ele me fará repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por vereda da justiça por amor de teu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo, teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todo sempre habitarei na casa do Eterno. Amém. Amém. Até mais, tenham todos um maravilhoso dia. Tchau, tchau! Tchau, tchau, shalom. Também falei. Falou.